Olá pessoal, hoje a gente está aqui para fazer uma revisão sobre velocidade média e movimento retilíneo uniforme. Então o que eu fiz? Eu escolhi algumas questões aqui e a gente vai trabalhar em cima delas, ok? Bora lá! Bem, essa primeira questão é o seguinte: você tem aqui um atleta que participou numa corrida em sua cidade, certo? E esse percurso era aqui de 36 quilômetros. E ele completou essa prova em 120 minutos. Aqui valores importantes que a gente vai precisar. Aí está perguntando o seguinte: qual foi a velocidade média desenvolvida por esse atleta, tanto em quilômetros por hora quanto em metros por segundo? Então depois que a gente achar em uma das unidades, a gente vai ter que converter para outra. Certinho? Então bora lá. Primeiro, eu sei que velocidade média é o deslocamento, certo? Delta S dividido pelo tempo. Então, velocidade média, deslocamento por tempo. Quanto que foi esse deslocamento? Aqui no caso foi o percurso dele, né? 36 quilômetros. E aí eu vou dividir pelo tempo. Só que, olha só, esse tempo aqui está em minutos. Então eu vou ter que converter ele em horas, certo? Já que eu estou trabalhando com quilômetro, eu vou converter aqui em horas. Como que eu vou fazer essa conversão? Então vamos lá. Esse ΔT vai ser 120 minutos. Para eu converter para horas, basta dividir por 60. Certo? Então esse ΔT vai ser 2 horas. Agora que está em horas, é só jogar aqui na fórmula. Então, tempo 2 horas. Fazendo essa divisão, eu vou ter aqui 36 por 2, 18 quilômetros por hora. E para converter para metros por segundo, como que eu faço? Você vai apenas dividir por 3,6. Certo? Então 18 dividido por 3,6, 5. No caso aqui, metros por segundo. Ok? Então aqui a gente teve a velocidade média em quilômetros por hora e aqui em metros por segundo. Certinho? Bora para a próxima questão. Aqui nessa questão é o seguinte: você tem um motorista de uma transportadora, ele recebe seu caminhão uma carga, certo? E essa carga tem que ser levada, olha só, para um local que está a 300 quilômetros de distância, certo? E ele vai ter apenas 5 horas para fazer isso, certo? Então, prazo máximo dele, 5 horas. Distância aí que ele vai ter que percorrer, 300 quilômetros. Aí aconteceu o seguinte: ele percorreu 180 quilômetros em 3 horas. Então já tinha percorrido uma parte aí da rodovia. E ele teve o pneu estourado. Então o pneu estourou. E ele levou 30 minutos para trocar esse pneu. Só depois de trocado é que ele saiu. E aí o que acontece? Ele tem uma certa distância ainda, certo? Para ele percorrer. E tem um certo tempo aí para não estourar essas 5 horas. Então o que está pedindo aqui? Está pedindo para calcular a velocidade média, certo? Que ele precisa desenvolver no restante do percurso. A gente sabe o seguinte, que velocidade média é o deslocamento que ele vai precisar fazer no tempo que ele vai gastar. Certo? Só que, olha só, esse deslocamento aqui no caso vai ser o que? Vai ser o que falta, certo? A distância que está faltando. No caso aqui, eu vou calcular no canto aqui, ó. Pessoal, a distância faltante seria esse ΔS. Eu vou pegar o 300, que é o total, né, que ele teria que percorrer, e vou subtrair o que ele já percorreu. 180. Então me resta 120 quilômetros, certo? Então peguei 300 e subtraí 180. A mesma coisa eu vou fazer com o tempo. Quanto que é o tempo que resta?
Ele tinha 5 horas, certo? Então vou pegar o total que ele tinha e subtrair o que já foi. Então ele já perdeu 3 horas, certo? Para percorrer lá os 180 km. E ele perdeu também esses 30 minutos aqui, ó. Então não pode esquecer desses 30 minutos. Certo? Só que olha só, minutos para horas é só dividir por 60. Certo? Então esses 30 minutos aqui, se eu dividir 30 por 60, vai me dar 0,5. Certo? Então menos 0,5. Fazendo esse cálculo aqui, 5 menos 3,5, né? Vai dar 1h30. Então ele tem 120 km, certo? Para percorrer ainda em 1h30. Então nosso ΔS vai ser 120. E nosso tempo aqui que ele precisa, que ele vai ter ainda, é de 1h30. Fazendo esse cálculo, eu vou chegar em 80 km por hora. Certo? E em metros por segundo, basta você pegar 80 e dividir por 3,6. Certo? Que vai dar aí aproximadamente 22,22 metros por segundo. Certo? Então, questão 2. Está aqui a velocidade que ele precisa ter no final, 80 km por hora. Que é o mesmo aqui, 22,22 metros por segundo. Próxima questão. Questão 3. O que acontece nessa questão? A gente tem um atleta, certo? Ele tem uma prova aqui de 200 metros rasos. E ele completou essa prova em 25 segundos. Então ele vai percorrer 200 metros em 25 segundos. Aí está perguntando o seguinte: para determinar a velocidade média dele, certo? E verificar se ele ia conseguir acompanhar um ciclista que estava aqui numa velocidade de 30 km por hora. Primeiro passo. Vamos determinar o quê? A velocidade média, né? Velocidade média. Eu sei que é ΔS sobre ΔT. No caso aqui o deslocamento foi de 200 metros em 25 segundos. Certo? Fazendo esse cálculo, 200 dividido por 25, a gente vai ter 8 metros por segundo. Agora, como que eu vou comparar metro por segundo com quilômetro por hora? Eu vou ter que converter alguém, certo? Então vamos lá, vou converter aqui o 8 metros por segundo. Basta multiplicar por 3,6, né? Só lembrando, se eu tenho quilômetro por hora e quero chegar em metros por segundo, eu divido por 3,6. Se é o contrário, se eu tenho metro por segundo e quero chegar em quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Então 8 vezes 3,6 vai me dar aí 28. Deixa eu apagar esse 8 aqui. 28,8 km por hora. Então, pessoal, comparando aqui 28,8 com 30 km por hora, ele não vai conseguir acompanhar o ciclista, certo? Então, nossa resposta aqui, o atleta não consegue acompanhar o ciclista. Certo? Porque ele está com uma velocidade aqui menor do que a do ciclista. Então o ciclista vai começar a cada momento se distanciar mais. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Questão 4. Aqui na questão 4, o que vai acontecer? A gente tem aqui uma rodovia, certo? Então, uma pessoa que está na rodovia, um motorista aqui no caso, e ele vai passar pelo quilômetro 160, certo? Aí ele vai ver esse anúncio. Olha aqui, o posto de abastecimento e restaurante a 15 minutos. Aí passa-se
Aí olha só, se passa esse tempo, né? E seguinte, esse posto está localizado no quilômetro 178. Aí a pergunta é o seguinte: qual é a velocidade média prevista para que ele faça esse percurso? Ou seja, ele está no quilômetro 160, em 15 minutos ele tem que chegar no 178, certo? Qual é a velocidade média que está se esperando que essa pessoa esteja? Vamos lá. Eu sei que velocidade média, de novo, é ΔS sobre ΔT. Aqui o ΔS é bem tranquilo, né, pessoal? É só fazer o S final, certo? Que é 178, menos o S inicial aqui no caso, posição inicial dele que é 160. Fazendo isso aqui, eu vou ter 18 quilômetros. Só que agora tem um problema com o tempo, né? Eu não vou usar em minutos aqui, ó, porque está pedindo em quilômetros por hora e metro por segundo. Se aqui está em quilômetros, eu vou ter que usar horas no tempo. Como que eu converto esse 15 minutos aqui para horas? Certo? Basta dividir por 60. Certo? Então basta aqui dividir por 60. Então 15 dividido por 60 vai me dar 0,25 horas. Certo? Então esse tempo aqui vai ser 0,25 horas. Então 18 quilômetros aqui dividido por 0,25 vai me dar 72 quilômetros por hora. Então a distância esperada em quilômetros por hora é que o carro esteja 72, certo? Agora, para converter para metro por segundo, basta pegar o 72 e dividir por 3,6, que vai me dar 20 metros por segundo. Então vamos lá. O carro está passando pelo 160 e ele tem que chegar até o 178, certo? Onde está esse posto de abastecimento. E ele tem que fazer em 15 minutos. A velocidade esperada para que isso aconteça em km por hora é 72, certo? E em metros por segundo é 20. Certinho? Vamos lá para a próxima agora. Essa daqui, pessoal, já é sobre o movimento retilíneo uniforme. No caso aqui, você tem uma velocidade fixa. Ela não vai alterar nem módulo, nem direção, nem sentido. Certo? Então essa velocidade aqui no caso vai ser quem está acompanhando o T. Lembra que essa fórmula aqui, pessoal, vem lá do sorvete, né? Equação horária. 400, aqui no caso 400 seria o nosso S inicial. O S0. Certo? Mais a velocidade vezes o tempo. A velocidade aqui é quem está acompanhando o tempo. Certo? Quem acompanha o T. Então é menos 25. O S0 é quem está sozinho aqui no caso. Certo? No caso 400. Então o S0 é 400. Como eu falei que está no sistema internacional, pessoal, no sistema internacional, o S0 vai ser em metros. E a velocidade tem que ser em metros por segundo. Então, menos 25 metros por segundo. Certo? Então, só comparar a equação horária aqui, o sorvete, com a equação dada. Tá bom? Para achar o S0 e achar a velocidade. Agora, o espaço, quanto tempo é? 5 segundos. Certo? É bem tranquilo também. Pega a formulinha, certo? Vamos lá, 400. No lugar do tempo, ó, então menos 25. No lugar do tempo eu vou jogar 5. Certo? Então, a gente tem 400 menos 25 vezes 5. Então fica aqui 400 menos 125, né? Fazendo aqui multiplicação de 25 vezes 5. Isso daqui vai me dar o valor de 275 metros, já que a gente está trabalhando no sistema internacional. Certo? Então, em 5 segundos, o espaço vai ser igual a 275 metros, ou seja,
um corpo aí realizando um movimento, certo? Vai estar em 5 segundos na posição aí no espaço 275 metros. Agora o contrário que a gente vai fazer na letra C. Eu quero o tempo para que ele esteja na posição menos 100. Certo? Na posição menos 100 metros. Então no lugar do S, eu vou colocar menos 100. Certo? Só lembrando, eu estou pegando a equação lá em cima. Ó, S igual a 400 menos 25t. Certo? Então no lugar do S eu vou jogar menos 100. 400 continua. Menos 25 vezes t. Eu preciso saber quanto que é esse t. Eu vou fazer o seguinte agora. 25 para lá, 100 para cá, menos 100 para cá, menos 25 para lá, menos 100 para cá. Então vai ficar, aqui no caso, 25t, 27 não, 25t, igual a 400 mais 100. Certo? Então vai ficar t igual, aqui vai ficar 500, né? E eu vou passar os 25 dividindo. Então 500 por 25 vai me dar 20 segundos. Ou seja, para ele chegar na posição menos 100, certo? Aqui no espaço menos 100, ele vai gastar 20 segundos. Última questão aqui. Uma questão de gráfico. Seguinte, complete a tabela referente à função horária dos espaços e em seguida construa o gráfico. Primeiro vamos fazer a tabela, né? Eu sei o seguinte, eu tenho essa função. S igual a 14 menos 3t. Certo? É um movimento retrógrado aqui, certo? Está indo contra a trajetória, certo? Eu sei que vai ter que dar depois uma reta decrescente lá na hora que eu for montar o gráfico. Então não pode se esquecer disso. Já aqui, a velocidade aqui é negativa. Então vamos lá. Se eu jogar o tempo igual a zero, pessoal, é só vir aqui, ó. Fazer aqui no cantinho. Digamos que eu vou fazer aqui 14 e o tempo vai ser zero. Então menos 3 vezes 0. 3 vezes 0 não é 0? Então fica na verdade 14 menos 0, que é 14 mesmo. Se eu jogar igual a 1, então vou lá, vou jogar tempo igual a 1. Então fica 14 menos 3 vezes 1. Então fica 14 menos 3 igual a 11 metros. Deixa eu melhorar esse 11 aqui. Se eu jogar o tempo igual a 2, então fica 14 menos 3 vezes 2. Fica 14 menos 6, certo? Que vai me dar 8. Se eu jogar 3 no tempo, então fica 14 menos 3 vezes 3. Então fica 14 menos 9, que vai me dar 5. E se eu jogar 4, aí fica 14 menos 3 vezes 4. 14 menos 12, que vai me dar 2 metros. Certo? Então eu tenho aqui meus pontos, né? O tempo 0, espaço 14. Tempo 1, espaço 11. Tempo 2, espaço 8. Tempo 3, espaço 5. Tempo 4, espaço 2. Vamos jogar isso no gráfico agora. Vamos lá. Primeiro ponto aqui. 0 e 14. Então, 0 está aqui. 14 aqui. Então, aqui está o nosso primeiro ponto. Segundo ponto. 1 e 11. Então, o 1 está aqui. O 11 está aqui. Olha só. 1, 11. Segundo ponto. 2 e 8. O 2 está aqui. O 8 está aqui. Então, vamos vai ser bem aqui nesse local. Depois 3 e 5. Então 3 está aqui. 5 está aqui. Então esse é o ponto. E o outro ponto aqui, 4 e 2. 4 está aqui, 2 está aqui. Certo? Se tivesse mais um ponto,
certo? Já estaria aqui para baixo, né? Isso no S negativo. Seguinte, pessoal. Agora só falta traçar a reta, certo? Então vai lá, pega a sua régua e traça a reta, tá bom? E aí a gente termina então, pessoal, a nossa revisão. Certinho? Qualquer dúvida, só perguntar. Um grande abraço a todos.